software pró-saneamento, um software utilizado aí para cálculo de infraestruturas de redes de saneamento, né? Software que trabalha como um aplicativo de AutoCAD, então tem a sua plataforma aí AutoCAD e também CAD múltiplos que pode ser utilizado para o dimensionamento dessas estruturas. Então vamos trabalhar abrindo um arquivo topográfico aqui, né, onde ele já foi desenhado aí no CAD, transportado como arquivo DWG. Fizemos a sua importação e começaremos com a definição da curva de nível. Então a gente pode selecionar aí a layer do objeto, que ele faz o reconhecimento aí da curva de nível. Feito o reconhecimento das curvas de níveis, a gente pode trabalhar aí com a inserção dos elementos. Então, caixas pluviais ou de esgoto já tem vários materiais aí cadastrados, como caixa de passagem, estaca, soleira, né, tubo de queda. Parte pluvial, a mesma situação, né? Então o software nos traz aí essas situações que poderemos trabalhar, né? Então posso inserir encontrando uma coordenada aqui, por exemplo uma boca de lobo, né? Eu quero encontrar esse ponto de coordenada. Definiremos a cota do poço, declividade, profundidade mínima, né? Então a gente tem aí o tubo acima. Então, inserir esse primeiro elemento, né? E aí o seu detalhamento e descrição. Posso inserir agora outra boca de lobo, encontrando dois pontos aí. Então, quero inserir uma boca de lobo, encontrando o ponto 1 e 2. Ele já faz automaticamente a cota do Z aqui e faço o seu reconhecimento e detalhamento. E posso inserir automaticamente a tubulação, né, entre esses poços. Então vou inserir aí também um poço de visita entre dois pontos e inserir o tubo automático, né, e aí até a boca de lobo. E assim por diante a gente pode trabalhar, né? Depois de definido aí o seu traçado, a gente pode trabalhar com seus dados de cálculo, né? Então onde a gente pode trabalhar com uma contribuição pontual, verificando aí na sua tabela, né, de contribuição, né? Ou trabalhar com pluvial também, onde eu tenho a área de utilização, atribuo seu coeficiente de escoamento, né? Então quero informar os pontos da área de contribuição. Então tenho a sua área de contribuição. Se eu voltar na propriedade do poço, eu tenho ali definida já a sua área, né, de contribuição, que eu defini através da arquitetura do levantamento topográfico. Então novamente posso definir outro poço, outra boca de lobo ali com a sua área de contribuição, né? E assim por diante. Então teremos aí a sua área de contribuição, né? Definidos os elementos, né? A inserção dos tubos já foi feita automaticamente. A gente pode aí gerar uma legenda desses elementos utilizados, né? Também identificar os pontos, alterar aí as identificações, né? Inserir elementos de cotagem, né? Montar as pranchas, a biblioteca aí eu quero inserir alguns detalhes de caixa, né? De caixa de passagem, por exemplo, quero inserir no meu desenho. Então tenho aqui esse detalhe da caixa de passagem, né? E poderemos gerar um perfil também, né, do objeto de origem e o destino. Então quero a grade normal e tenho o perfil gerado aqui dessa tubulação.
Posso também visualizar aí as suas áreas de contribuição, tá? Então ele gerou um bloco aí das áreas de contribuição para cada poço e boca de lobo, né? Antes de efetuar o pré-dimensionamento dos tubos, a gente pode ver os parâmetros de projeto aí: altura limite, distância entre dois pontos, recobrimento, declividade e o coeficiente de Mene, né? Antes de efetuar o cálculo. Então a gente pode começar aí, como por exemplo, pré-dimensionar esses tubos dessa rede pluvial. Então é gerado aí o relatório, onde eu posso utilizar a tabela também com o tempo de recorrência, a duração, né, a velocidade mínima e máxima, determinar aí a intensidade pluviométrica, né, por exemplo, incluir os diâmetros no cálculo, o diâmetro mínimo, né, a sua unidade aí que poderemos trabalhar e dar um OK. Ele me pergunta se o bloco recebe todos os despejos, marca o traçado e faz o cálculo, visualizando aí os seus resultados, né? Então a gente tem aí, ele dá o erro, velocidade mínima abaixo, verifique a declividade. Então a gente tem a intensidade pluviométrica e os seus resultados aí também. Isso para uma rede, né, de pluvial, de águas pluviais. A gente pode também aí verificar uma rede de esgoto, né, uma rede já trabalhada aqui um pouco maior, e efetuar também o seu pré-dimensionamento de tubos e verificar os seus resultados. Então o software faz o cálculo aí do pré-dimensionamento de tubos. Posso visualizar aqui o seu resultado. Então a gente tem a taxa de contribuição, né, e os seus resultados do pré-dimensionamento dos tubos. E posso efetuar aí o cálculo da malha, né? Então dou uma continuidade aí. E verifico o seu resultado, né? Então a gente tem aí as ruas, né, taxa de tensão trativa, né, vazão, limite, né? Então resumo da tabela, né? Então tem uma grande gama de resultados aí a serem verificados, né? E podemos gerar aí também esses resultados por vazão, né? Então damos uma continuidade aí no trabalho do software e ele nos gera aí novamente um relatório em Excel desses resultados, né, por vazão. Então a gente tem aí os resultados, a taxa de contribuição, né, as ruas, o tubo de queda utilizado. Depois de calculado, poderemos aí gerar um 3D do projeto, né? Então a gente tem esse 3D aí, onde a gente pode aplicar aí ferramentas de visualização, né? Voltando para o nosso projeto, a gente pode quantificar aí escoramento e escavação, né, selecionando os objetos, né, definindo aí a inclinação, folga, a altura limite. E teremos aí um resultado quantitativo de escavação.
teremos aqui uma tabela, né, onde eu posso transportar com escoramento e pavimentação. Poderemos também listar a coordenada dos poços, número de casas decimais e visualizar aí o resultado, né, dessas coordenadas de cada poço aí através desse levantamento topográfico. Poderemos também gerar ordem de serviço aí, alterar profundidade, calcular declividade mínima. Então vamos visualizar aí a ordem de serviço que o software gera. Então, a altura do gabarito, a gente pode visualizar aí a ordem de serviço. Então, a gente tem aí os resultados. Então, essas são as funções aí que o software Pro-Saneamento nos traz para esse dimensionamento de redes aí, infraestruturas urbanas. Para o recurso de abastecimento de água no Pro-Saneamento, vamos utilizar um arquivo que é criado na máquina da própria instalação do software. Então, clicando em File, Open, eu vou acessar o disco local C, onde eu tenho a pasta ProSane, vou utilizar o arquivo exemplo rede esgoto topográfico. Esse arquivo, ele já tem o desenho das ruas e das curvas de nível. Para utilizar esse arquivo, primeiro nós vamos explodi-lo utilizando a própria ferramenta do AutoCAD, Explode. Seleciono um objeto e Enter. A partir daqui, nós podemos iniciar a inserção dos pontos dessa rede. Então, clicando em Inserir pontos, no material, eu seleciono o tipo pontos água. Seleciono a opção digitar coordenada Z e clico em inserir. Localizo o meu primeiro ponto. Cota Z 0. E aí eu entro com algumas informações. Feito isso, clico em OK. OK novamente, localizo a legenda e vou na ferramenta Inserir pontos novamente, para inserir o próximo ponto. Clico em Inserir, localizo o meu próximo ponto, cota Z. Observa que agora nós temos a opção Inserir tubo até o poço anterior selecionada. Então, ele vai usar o último poço e inserir um tubo até ele. Clicando em OK, OK novamente, localizo a legenda e ele me pede as informações referentes a esse tubo que ele vai estar inserindo. Então, eu seleciono o material do tubo, a variação do diâmetro desse tubo e clico em Inserir. OK, OK novamente. E o tubo é inserido junto com o ponto. Vamos inserir o próximo ponto. Observa que a opção Inserir tubo até poço anterior está selecionada. Eu clico em OK, OK, localizo a legenda, Inserir, OK, e é inserido. O próximo ponto, eu acesso de novo a ferramenta Inserir pontos, clico em Inserir, localizo o meu ponto. Observa que a opção Inserir tubos até poço anterior está habilitada. Porém, meu poço anterior é o N3 e eu não quero que o tubo seja inserido do N3 até o N4, que eu estou inserindo agora.
Eu quero que o tubo seja inserido do N2 até o N4. Então, eu habilito a opção selecionar tubo anterior, onde eu vou selecionar o ponto N2 e clicar em OK. OK novamente, localizo a legenda, indico o material do tubo a ser utilizado, clico em inserir. OK. E ele é inserido do ponto N2 até o ponto N4. Vamos inserir agora o próximo ponto. Então, clicando em inserir pontos, inserir, eu localizo o ponto. Inserir ponto, inserir tubo até ponto anterior, selecionar poço anterior, que no meu caso vai ser o N2. Clico em OK. OK novamente, localizo a legenda, inserir, OK, e inserido. O próximo ponto, eu acesso novamente a ferramenta Inserir Pontos, clico em Inserir, indico o local de inserção. O meu último ponto foi o N5, então está correto, só clico em OK. OK novamente, localizo a legenda e inserir. O último ponto, eu vou lá na ferramenta Inserir Pontos, inserir, localizo o último ponto, indico a cota Z, selecionar poço anterior, onde eu vou selecionar o N5, clico em OK, OK novamente, e inserir. Então, a minha rede ela já está feita. No meu ponto inicial, eu posso estar indicando se ele está acima ou abaixo do solo. Por exemplo, acessando as propriedades do ponto, eu vou clicar na ferramenta Propriedades de Tubos e Conexões e selecionar o ponto N1. Observe que eu tenho a dimensão Z, onde eu posso estar indicando um valor positivo ou um valor negativo. Um valor negativo, por exemplo, -3, indicaria que o meu reservatório está acima do solo. Se eu indico um valor positivo, como por exemplo 3, eu estou indicando que o meu reservatório está abaixo do solo. Então, eu vou indicar um valor negativo, -3, clicar em OK. O próximo passo é estar cadastrando a contribuição, a área de contribuição de cada ponto. Então, por exemplo, vou selecionar as propriedades do ponto N4, vou clicar em Propriedades, N4, onde eu tenho que indicar a contribuição pontual. Então, eu tenho duas opções aqui. Eu posso digitar a contribuição ou posso utilizar a ferramenta Tabela, onde eu tenho alguns parâmetros para estar selecionando, como por exemplo, essa contribuição, ela provém de uma residência, é uma contribuição pública ou industrial. No nosso caso, será de uma residência, clico em OK, seleciono o tipo de residência, como por exemplo, prédio de apartamentos de luxo, residência popular, residência de médio valor. Vou selecionar residência de médio valor e clicar em OK. Número de pessoas nessa residência. Eu vou indicar 5 pessoas. Clico em OK. Duração do abastecimento por dia, como por exemplo 12 horas. Clico em OK. E aí ele me dá a contribuição desse ponto. Clicando em OK, posso passar para o próximo ponto. Ao invés de fazer ponto a ponto separado, eu posso selecionar a minha rede e clicar em Propriedades, onde eu tenho a opção Alterar pontos,
onde eu vou poder estar indicando a contribuição pontual manualmente ou utilizando a ferramenta tabela. Então, a minha contribuição pontual, ela é residencial, ok, será de prédios de apartamentos, então vou clicar em ok, e o número de pessoas, eu vou estar indicando que serão 10 pessoas para cada ponto. Clico em OK. Duração do abastecimento por dia, vou indicar aqui 16 horas. OK. E aí, a contribuição em cada ponto já está definida. Então, clicando em OK. Modificar todas as entidades selecionadas com os dados informados na tela anterior? Sim. Então, cada ponto que eu acessar agora, clicar em Propriedades, N2, ele vai ter a contribuição cadastrada, porque eu cadastrei para todos os pontos de uma única vez. Feito isso, utilizando a ferramenta de dimensionamento, nós temos duas opções para a água. Nós temos dimensionar e verificar. Vamos clicar em dimensionar, onde ele pede para a gente estar selecionando toda a rede de abastecimento. Então, clicando em OK, vamos selecionar toda a rede, teclar Enter. Na barra de comandos do CAD, é solicitado que a gente indique o ponto inicial que abastece a rede. Então, o nosso ponto inicial é o N1. Seleciono o N1, OK. Observa que a rede é marcada em rosa. Caso esteja certo o caminhamento, eu clico em continuar. Existem alguns parâmetros que nós devemos inserir no software para que ele consiga realizar esse dimensionamento de água, como, por exemplo, velocidade de trabalho, diâmetro mínimo, pressão mínima, pressão máxima. Então, selecionados esses parâmetros, clico em OK e ele já me dá a minha planilha, de dimensionamento. Eu tenho 3 formas de saída desses dados. Eu posso gerar um arquivo de texto, um arquivo em Excel, gerar no próprio desenho. Então, no nosso caso, nós vamos gerar no próprio desenho e, além disso, gerar um arquivo no Excel. Clicando em sair, observa que na linha de comandos do CAD é solicitado o ponto superior esquerdo para a inserção da planilha de dimensionamento. Então, vou clicar aqui e, em seguida, como eu selecionei a saída em Excel também, ele já me solicita o local para salvar esse arquivo em Excel, com essa planilha de dimensionamento. Eu indico o local e clico em salvar. Ele abre essa planilha onde ele me dá todos os dados que nós vimos anteriormente. No desenho, ele pergunta: deseja atribuir o resultado do cálculo para a tubulação? Sim. Feito isso, nosso dimensionamento de água já está realizado.